e aos seus encarregados de educação pela sua participação e presença neste projeto. Esta atividade dos clubes, o segundo sarau cultural, em parceria com o Clube de Arte e Cultura, foi direcionada para o projeto educativo da nossa escola. Está subordinada ao tema o poder da palavra na sociedade. Assim, é nosso objetivo fazer uma retrospectiva da poesia lírica portuguesa, desde a gênese da língua portuguesa até à atualidade. No momento em que apenas se valorizam questões económico-financeiras, consideramos imprescindível valorizar um dos pilares da nossa identidade, o lirismo que nos percorre a alma e desde os tempos remotos acompanha o que de melhor temos para legar ao mundo, a capacidade de concretizar aquilo que sonhamos. Por isso, os nossos alunos e alguns professores convidados irão apresentar-vos o que há de melhor através do poder da palavra, com poemas musicados, cantados e declamados. Assistirão a uma conversa entre o nosso querido ex-professor do CEF, Neves Martins, que representará um escritor e poeta que marcou a língua portuguesa, Camões, e um político sobre as coisas do nosso passado e a atualidade. Assim como assistirão a uma pequena dramatização de uma obra representada pelos alunos do segundo ciclo, todos inscritos no Clube Português. Por último, ouviremos as vozes encantadas dos meninos e meninas do coro infantil Juvenil de Orem, o seu maestro Paulo Honório. A terminar, o poder da palavra através da voz doce e apaixonante da professora Ana Aleixo, no papel de Flor Bela Espanca. E ainda temos o prazer de ouvir a voz forte do professor Júlio Rosa com o tema do Zeca Afonso, acompanhados pela Academia de Música. E há uma curiosidade, todos os seus membros foram ex-alunos da nossa escola CEF. A meu nome pessoal, como coordenadora do clube, quero agradecer a todos envolvidos neste projeto, quer pela colaboração, pela presença, não só à direção do CEF, aos encarregados de educação e especialmente aos alunos dos clubes, pois são eles os grandes motores de todas estas atividades. Por fim, obrigada aos meus colegas que desde o início aceitaram o convite em participar e ajudar a concretizar este sarau. Obrigada Filomena, Adelaide, Tomé, Teresa Reis, Mafalda, Anabela Silva, Neves Martins, José Costa, Júlio Rosa, Jorge Gonçalves, obrigada Ana Aleixo e Diamantino. À professora Rosalina, o meu muito agradecimento pelos cenários e pela ajuda de hoje desta tarde nos cenários, e à professora Lígia, que nos ajuda na guarda-roupa. Ao professor José Lourenço, que está lá em cima com a ajuda das luzes e do som, e ao professor Paulo Cesário. E ainda obrigada ao maestro Paulo Honório e à sua irmã, a convidada de honra, neste caso, a escritora Carmen Zita Ferreira, que se encontra presente a assistir a este sarau. Mais uma vez, boa noite e espero que se divirtam. Bem-ajam. Muito obrigada. Chegar e que eu
Senhor, os frades de cá não me contentaram, nem em púlpito, nem em prática, sobre esta tormenta da terra que ora passou. Porque não abastava o espanto da gente, mas ainda eles lhe afirmavam duas coisas que os mais fazia esmorecer. A primeira, que pelos grandes pecados que em Portugal se faziam, a ira de Deus fizera aquilo, e não que fosse curso natural, em que pareceu que estava neles mais soma de ignorância que de graça do Espírito Santo. O segundo espantalho que à gente puseram foi que, quando aquele terremoto partiu, ficava já outro de caminho, senão quanto era maior, e que seria com eles à quinta-feira, 1 hora depois de meio-dia. Creu o povo nisto de feição, que logo saíram a receber por esses olivais e ainda o lá esperam. E juntos estes padres, a meu rogo, na crasta de São Francisco desta vila, sobre estas duas proposições, lhe fiz uma fala na seguinte maneira. Este mestre Gil é muito irreverente. Não é que agora quer dar um sermão aos padres? Reverendos padres, o Altíssimo e Soberano Deus nosso tem dois mundos. O primeiro foi de sempre e para sempre, que é a sua resplandecente glória, repouso permanecente, quieta paz, sossego sem contenda, prazer abundoso, concórdia triunfante, mundo primeiro. Este segundo em que vivemos, a sabedoria imensa o edificou pelo contrário, scilicet, todo sem repouso, sem firmeza certa, sem prazer seguro, sem fausto permanecente, todo breve, todo fraco, todo falso, temeroso, aborrecido, cansado, imperfeito. Para que, por estes contrários, sejam conhecidas as perfeições da glória do Segre primeiro. E para que melhor sintam suas pacíficas concordâncias todos os movimentos que nesta orbe criou, e os efeitos deles são litigiosos. E porque não quis que nenhuma coisa tivesse perfeita durança sobre a face da terra, estabeleceu na ordem do mundo que umas coisas dessem fim às outras, e que todo o género de coisa tivesse seu contrário. Como vemos que contra a vaidade humana, a esperança da morte, e contra o formoso parecer, as pragas da enfermidade, e contra a força, a velhice, e contra a firmeza dos fortes e altos arvoredos, a tempestade dos ventos, e contra os formosos templos e suntuosos edifícios, o tremor da terra, que pé muitas vezes em diversas partes tem posto por terra muitos edifícios e cidades. E por serem acontecimentos que procedem da natureza, não foram escritos, como escreveram todos aqueles que foram por milagre. Concluo que não foi este nosso espantoso tremor iradeiro. E respondendo à segunda proposição, contra aqueles que diziam que logo viria outro tremor e que o mar se levantaria a 25 de fevereiro, digo que tanto que Deus fez o homem, mandou deitar um pregão no paraíso terreal, que nenhum serafim, nem anjo nem arcanjo, nem homem nem mulher, nem santo nem santa, nem santificado no ventre de sua mãe, não fosse tão ousado que se entremetesse nas coisas que estão por vir. E depois, no tempo de Moisés, mandou deitar outro pregão, que a nenhum adivinhadeiro, nem feiticeiro não dessem vida. E depois de feito Deus e homem, deitou outro pregão sobre o mesmo caso, dizendo aos discípulos: não convém a vós outros saber o que está por vir, porque isso pertence à omnipotência do Padre. Pelo qual muito maravilhado estou dos letrados mostrarem-se tão bravos contra tão hórridos pregões e defesas do Senhor, sendo certo que nunca coisas destas disseram, de que não ficassem mais mentirosos que profetas. Que o tremor da terra ninguém sabe como é, quanto mais quando será, e que tamanho será. Concluo, virtuosos padres, sob vossa emenda, que não é de prudência dizer tais coisas publicamente, nem menos serviço de Deus. Porque pregar não há de ser praguejar. As vilas e cidades dos reinos de Portugal
principalmente Lisboa, se há muitos pecados, há infinitas esmolas e romarias, muitas missas e orações e procissões, jejuns, disciplinas e infinitas obras pias, públicas e secretas. E se há alguns que são ainda estrangeiros na nossa fé e se consentem, devemos imaginar que se faz porventura com tão santo zelo que Deus é disso muito servido. E parece mais justa virtude aos servos de Deus e seus pregadores animar a estes e confessá-los que escandalizá-los e corrê-los por contentar a desvairada opinião do vulgo. Ora, aí está, um homem com coragem, o único que se atreve a defender os judeus contra as injustiças do mundo. Põe-nos a pensar, as catástrofes são prodígios ou fenómenos naturais? Tenho de consultar os meus conselheiros. Temos em palco o homem que marcou a literatura portuguesa, Luís de Camões, com a sua obra Os Lusíadas. O episódio de Inês de Castro vai ser representado pelos alunos do 8º ano. A Alexandra será o nosso baixo da gama, a Beatriz, a Inês de Castro, o Pedro, o próprio príncipe Dom Pedro, e depois os maus vão aparecer. A seguir, assistiremos então à voz de Camões, com o velho do Restelo, com o professor Neves Martins. O episódio de Inês de Castro é narrado por mim, Vasco da Gama, que conta a história de Portugal ao Reino Unido, considerado um dos mais belos momentos do poema Os Lusíadas de Luís de Camões. Camões destaca neste episódio a expressão romântica e dramática. Tirar Inês ao mundo termina por tirar o filho que tem preso, querendo que o sangue só da morte ladina matar do firme amor o fogo aceso. Que furor sentiu que a espada fina que pôde suster o grande peso do furor mau fosse levantada contra uma dama fraca e delicada. Traziam-nos horríficos algozes, ante o rei já movido a piedade, mas o povo, com falsas e ferozes razões à morte crua o persuade. Ela, com tristes e piedosas vozes, saídas só da mágoa e saudade, do seu príncipe e filhos que deixava, que mais que a própria morte magoava. Ó tu, que tens de humano o gesto e o peito, se de humano é matar uma donzela, fraca e sem força, só por ter sujeito o coração a quem soube vencê-la. A estas criancinhas tem respeito, pois tu não tens a morte escura delas. Mova-te a piedade sua e minha, pois tu não move a culpa que não tinha. Tais contra Inês os brutos matadores, no colo de alabastro que sustinha as obras com que amor matou de amores. Aquele que depois a fez rainha, as espadas, banhando e as brancas flores, que ela dos olhos seus regatos tinha, se encarniçavam, férvidos e irosos, no futuro castigo não cuidosos. Peço perdão pela desvenda, mas acontece que eu sou ainda muito mais cegueta que aquele em cuja pele hoje honestamente me colocaram. Ó glória de mandar, ó vã cobiça desta vaidade a quem chamamos fama, ó fraudulento gosto que se atiça com uma aura popular que honra se chama. Que castigo tamanho e que justiça fazes no peito vão que muito te ama.
Que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimentas. Dura inquietação da alma e da vida, fonte de desamparos e adultérios, sagaz consumidora conhecida de fazendas, de reinos e de impérios. Chamam-te ilustre, chamam-te subida, sendo digna de infames vitupérios. Chamam-te fama e glória soberana, nomes com quem se o povo nércio engana. A que novos desastres determinas de levar estes reinos e esta gente? Debaixo de algum nome preeminente, que promessas de reinos e de minas de ouro que lhe farás tão facilmente? Que famas lhe prometerás, histórias, que triunfos, que palmas, que vitórias. Mas, ó tu, geração daquele insano, cujo pecado e desobediência, não somente do rei soberano, te pôs neste desterro e triste ausência, mas ainda de outro estado mais que humano, da quieta e da simples inocência, idade de ouro tanto te privou, que na de ferro e de armas te deitou. Já que nesta gostosa vaidade tanto enlevas a leve fantasia, já que à bruta crueza e feridade puseste nomes, força e valentia, já que prezas em tanta quantidade o desprezo da vida que devia de ser sempre estimada, pois que já temeu tanto perdê-la quem a dá, não tens junto contigo o ismaelita, com quem sempre traz guerras sobejas? Não segue ele do Arábio a lei maldita, se tu pela de Cristo só pelejas? Não tens cidades mil, terra infinita, se terras e riquezas mais desejas? Não é ele por armas esforçado, se queres por vitórias ser louvado? Deixas criar às portas o inimigo, por ires buscar outro de tão longe, por quem se despovoou o reino antigo, se enfraquece e se vá deitando-a longe. Buscas o incerto e incógnito perigo, porque a fama te exalta e te lisonje, chamando-te Senhor com larga cópia da Índia, Pérsia, Arábia e de Etiópia. Oh, maldito primeiro que no mundo nas ondas velas pousa em seculeiro, digno da eterna pena do profundo, se é justa a justa lei que sigo e tenho. Nunca juízo algum alto e profundo, nem cítara sonora ou vivo engenho te dê por isso fama nem memória, mas contigo se acaba o nome e glória. Trouxe o filho de Japto do céu, o fogo que ajuntou ao peito humano, fogo que o mundo em armas acendeu, em mortes, em desonras, grande engano. Quanto melhor nos fora Prometeu, e quanto para o mundo menos dano, que a tua estátua ilustre não tivera, fogo de altos desejos que a movera. Não cometer ao moço miserando, o carro do pai nem o lar vazio, o grande arquitetor com o filho dando, um nome ao mar e o outro fama ao rio. Nenhum cometimento alto e nefando, por fogo, ferro, água, calma e frio, deixa intentado a humana geração, mísera sorte, estranha condição. Meu caro Camões, não tens razão nenhuma. Essa história de falar no Velho do Restelo e diz estar baixo. Essa história do Velho do Restelo é uma história antiga, é uma história de descobrimentos que já lá vai. Sabes que o tempo trabalha a nossa alma coletiva por 3 vias. O passado, foi o que tu falaste, o presente e o futuro. E uma das grandes lições que nós podemos tirar dos descobrimentos é estar disponível para lutar e sonhar. Muitas vezes aconselham-nos a olhar o mundo através de uma só janela. Ora, nós devemos ser criaturas de fronteira. Pessoas que vivem junto a essa janela, que se abrem para viajar para outras experiências, outras culturas, outras vidas. O poeta moçambicano Cravelhinha dizia, quando se referia
ou quando o acusavam de ser mestiço, que era um homem repartido, não era um homem dividido. Um homem não é uma margem que existe apenas entre um e o outro lado. Um homem é e deve ser a ponte ligando as diferentes margens. Entre as 5 razões do infante Dom Henrique, salienta apenas 2. Uma marcada pela curiosidade experimental, saber de experiência feito. O senhor infante queria a vir de tudo manifesta certidão, diziam na altura. E outra de índole religiosa, povos para cristianizar, também se dizia. Fernão Lopes, em 1442, se refere à procura de um outro mundo novo e nova geração de gente. Diogo do Couto, em 1572, também nos ensina no seu livro Soldado Prático que não está nisso a riqueza, em ter muito dinheiro, nos feitos e obras heroicas e virtude. Aí sim, é estas que se devem buscar para tudo. A língua e a religião portuguesa funcionaram como comunicação entre o Oriente e o Ocidente. No Oriente, a língua portuguesa foi imposta como língua franca. Os holandeses tiveram que aprender português e queriam comercializar nas Molucas. Até o século XVII era a língua que se falava. No Brasil, pelo contrário, adaptámos a língua indígena a partir do tupi, que foi usada até muito tarde pelos portugueses. Um exemplo. Como se sabe, o habitante do Rio de Janeiro designa-se a si próprio por carioca. Esta é uma velha palavra dos índios, espantados como os brancos, que faziam casas de pedra e as recobriam de cal num clima onde uma boa cabana de folhas de palmeira era suficiente para as necessidades. Carioca é, pois, uma palavra que se emprega ainda hoje em dia e que é a contração de 2 palavras tupis. Cari, que significa branco, e oca, que é a expressão para casa, significa, portanto, casa branca. É inegável que os portugueses abriram uma ligação entre o Oceano Índico e o Oceano Atlântico, a Ásia e a Europa. Permitiu o desencravamento do mundo, como chamava o historiador Pierre Chaudot. As ligações entre o comércio, as conquistas políticas e o dever da propagação da fé cristã foram muito fortes desde o início do Império Português no Oriente. As formas de relacionamento passaram, entre outras, pela missionação. Devido aos resultados aí obtidos, São Francisco chamou a ilha de Mor, na Indonésia, Esperança de Deus. Pela arte ou pelos casamentos. Os residentes portugueses nas Ilhas Molucas diziam, como diz o provérbio, a terra é toda uma e a sua gente quase como uma. Na Ilha das Flores, nem preciso vos chamar a atenção para o nome em português, os católicos da Indonésia, que são a maioria esmagadora da população da ilha, rezam em português ainda hoje, porque foram os portugueses que os ensinaram a rezar e, portanto, Deus só entende as preces se forem rezadas em português. As descrições que chegaram até nós apontam para uma conclusão notável, a de que aquilo que os portugueses projetavam nas suas cidades ultramarinas, mas muito em especial no Oriente, era uma identidade europeia, mas temperada pela capacidade de adaptação das culturas locais. Se pegarmos, por exemplo, na história do Japão, do Luís de Frois, registra-se aquilo que os japoneses chamam a história dos bárbaros que comiam com as mãos. Diziam eles de nós. Raça que comia com as mãos e não com os pauzinhos. Não entendia os caracteres e passavam a vida de um lado para o outro. Mas que diziam, acima de tudo, eram homens de honra. Foi moda no Japão vestir à maneira portuguesa e até introduzir palavras portuguesas na conversa. É exemplo uma peça de vestuário que chamam Giban, que derivava do antigo gibão, mas poderíamos também referir Adã, que é Adão, aparição, ou bisupo e arbispo. Nós, em contrapartida, recebemos palavras como biongo, cana, chá, chávena, entre outros. Em Oita, no Japão, encontramos ainda hoje a invocação à introdução da medicina ocidental no Japão por Luís de Almeida. É assim que se chama o hospital desta cidade. Quanto ao Brasil, gostaria de chamar a atenção para uma parte menos divulgada da carta de Pedro Vaz Caminha, dirigida a Dom Manuel I. Nela, a nova terra do Brasil, até agora não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem o vimos. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza deve lançar. Se foram os portugueses que levaram do Brasil para o Oriente o tomate, a mandioca, o alface, o ananás,
e a batata doce, Gilberto Freire lembrava que existia no Brasil o chá do Brasil, chamado da Índia, naturalmente por ter chegado ao Oriente, tal como a manga ou o coco. Por isso, meu caro Camões, desde que retamos a Europa, passamos para algo totalmente diferente. Portugal é todo o território de língua portuguesa, é uma pátria estendida a todos os homens, aquilo que Fernando Pessoa julgou ser a sua pátria, a língua portuguesa. No entanto, permita-me terminar com uma história que vai exatamente contra tudo aquilo que disse, contra o velho do Restelo. Nos anos 40 do século XX, o embaixador português perguntava em Portugal porque é que, sendo nós descendentes desses homens que andaram pelos mares, sendo nós descendentes desses homens que desbravaram tanta coisa com tanta coragem, como é que nós tínhamos chegado a uma situação tão miserável? Sabe qual foi a resposta do governante português? Meu caro embaixador, nós não descendemos daqueles que partiram, descendemos daqueles que ficaram. A seguir é o momento do romantismo, com o escritor Almeida Garrett. Barca Bela será um poema declamado pelas alunas do 5º B, Lara e Marina, e as alunas do 8º A, Inês Batista e Catarina Rodrigues. Elas serão acompanhadas à guitarra pelas alunas do 8º A, Catarina Heleno, Ana Sofia e Nicole, todas alunas do Clube Português. Pescador da barca bela, onde vais pescar com ela? Pescador da barca bela, onde vais pescar com ela? Que é tão bela, ó pescador. Que é tão bela, ó pescador. Não vês que a última estrela no céu nublado se vela? Não vês que a última estrela no céu nublado se vela? Olha a vela, ó pescador. Olha a vela, ó pescador. Deita o lance com cautela, que a sereia canta bela. Deita o lance com cautela, que a sereia canta bela. Mas cautela, ó pescador. Mas cautela, ó pescador. Não se arrida rir nela, que perdido é rendivela. Não se arrida a rir nela, que perdido é rendivela. Só de vê-la, ó pescador. Só de vê-la, ó pescador. Pescador da barca bela, ainda é tempo, foge dela. Pescador da barca bela, ainda é tempo, foge dela. Foge dela, ó pescador. Foge dela, ó pescador. Passamos para outro momento, realismo, com o escritor Cesário Verde. De tarde, poema declamado pela aluna do 9º B, Márcia. Será acompanhada por duas alunas, Samantha e Karina, ao violino. Naquele piquenique de burguesas houve uma coisa simplesmente bela e que, sem ter história nem grandezas, em todo o caso, dava uma aquarela. Foi quando tu, descendo do burrico, foste colher, sem posturas tolas, a um granzoal azul de grão de bico, um ramalhete rubro de papoilas. Pouco depois, em cima dos penhascos, nós acampámos e o sol se via. E houve talhadas de melão, damascos e pão de ló molhado em malvazia. Mas, todo o púrpura sair da renda, os teus dois seios como duas rolas. Era o supremo encanto da merenda, o ramalhete rubro de papoilas. Declamado pela aluna do 8º D, Inês, e representado pela Marina no nosso Cesário Verde, Miguel do 8º D.
Milady, é perigoso contemplá-lo, quando passa aromático e normal, com seu tipo tão nobre e tão de sala, com seus gestos de neve e metal, sem que nisso a desgoste ou desenfade. Quantas vezes, seguindo-lhe as passadas, eu vejo-a com tal solenidade e nenhum ponto ela é descomplicado. Em si tudo me atrai como um tesouro, o seu ar pensativo e senhorio, a sua voz que tem um timbre de ouro e o seu nevado e lúcido perfil. Ah, como me estonteia e me fascina, e é na graça distinta do seu porte, com uma moda supérflua e feminina, e tão alta e serena como a morte. Eu ontem encontrei-a, quando vinha, britânica e fazendo-me assombrar, grande dama fatal, sempre sozinha, e com firmeza e música no andar. O seu olhar possui, no jogo ardente, um arcanjo e um demónio a iluminá-lo, como um florete, fere agudamente e afaga como o pelo de um regalo. Pois bem, conserve o gelo posposo e mostre, se eu beijar-lhe as brancas mãos, o modo diplomático e orgulhoso que Ana de Áustria mostrava aos cortesãos. E enfim, prossiga, altiva como a fama, sem sorrisos, dramática, cortante, que eu procuro fundir na minha chama, seu ermo coração como um brilhante. Mas cuidado, Milady, não se afoite, que hão de acabar os bárbaros reais e os povos humilhados pela noite. Para a vingança, aguçam os punhais. E um dia, ao flor do luxo, nas estradas, sob o cetim do azul e as andorinhas, eu hei de ver errar, alucinadas e arrastando farrapos, as rainhas. Modernismo. Os alunos do Clube Arte e Cultura do Secundário, nomeadamente o Luís Antunes, Caroline Costa, a Inês Ribeiro, Catarina Marques, irão divulgar Manifesto Futurista. Estes alunos são coordenados pela professora Anabela Silva. À minha entrada no palco, rebentou uma espontânea e tremenda prateada, seguida de uma calorosíssima salva de palmas que eu botei em contexto. Reduzida a plateia à sua expressão natural, tive a glória de apresentar o futurista Santa Rita Pintor, que o público recebeu com uma ovação unânime. Comecei então a ultimar para a juventude portuguesa do século XX, e a plateia, acostumada a conferências exclusivamente literárias e pedantes, chocou-se nitidamente com a virilidade das minhas afirmações, pelo que executava premeditadas e cobardes reprovações isoladas, mas sem efeito conjunto. Tendo sido considerada a plateia, segundo a orientação futurista, interromper o conferente, todas as contradições foram visivelmente ineficazes, a não ser que dizia respeito à incompetência dos contraditores. Os chefes políticos presentes, quando as nossas afirmações futuristas pareciam estar de acordo com as suas restrições monárquicas ou republicanas, apoiavam-se unicamente com um muito bem parlamentar. Mas se a nossa ideia lhes era evidentemente rival, o seu único recurso resumia-se na gargalhada, símbolo sonoro da imbecilidade. Consegui, inspirado na relação de marionete e apoiado no genial agonismo da juventude, transpor essa habitual insipidez, em que se gasta a Lisboa inteira, e atingir antes a curiosidade da plateia, a expressão de intensidade da verdadeira, mas sem dúvida de todas as revelações a que é mais distante de Portugal. Em seguida, a minha conferência irá dizer as minhas razões expostas, no Teatro da República, no sábado 14 de abril de 1917, data da tumultuosa apresentação do futurismo ao povo português. José de Almada Negreiros, poeta de Orfeu, futurista e tudo. Eu não pertenço a nenhuma das gerações revolucionárias. Eu pertenço a uma geração construtiva. Eu sou um poeta português que ama a sua pátria. Eu tenho a idolatria da minha profissão e peço-a. Eu resolvo com a minha existência o significado atual da palavra poeta com toda a intensidade do privilégio. Eu tenho 22 anos fortes de saúde e de inteligência. Eu sou aquele que se espanta da própria personalidade e creio, portanto, como português,
com o direito de exigir uma pátria que me mereça. Isto quer dizer, eu sou português e quero, portanto, que Portugal seja a minha pátria. Eu não tenho culpa nenhuma de ser português, mas sinto força para não ter, como vós outros, a cobardia de deixar aparecer a pátria. Nós vivemos numa pátria onde a tentativa democrática se compromete cotidianamente. A missão da República Portuguesa já estava cumprida desde antes de 5 de outubro, mostrar a decadência da raça. Vós, ó portugueses da minha geração, nascidos como eu no ventre da sensibilidade europeia do século XX, criai a pátria portuguesa do século XX. O português, como todos os decadentes, só conhece os sentimentos passivos. A resignação, O fatalismo, a indolência, o medo do perigo, o servilismo, a timidez. E até a impressão. Quando é viril, manifesta-se instintivamente animal a par do seu analfabetismo primitivamente anti-higiênico. É preciso criar o espírito da aventura contra o sentimentalismo literário dos passadistas. É preciso criar as aptidões para o heroísmo moderno, o heroísmo cotidiano. É preciso educar a mulher portuguesa na sua verdadeira missão de fêmea para fazer obras. É preciso explicar à nossa gente o que é democracia para que não torne a cair em tentação. Finalmente, é preciso criar a pátria portuguesa do século XX. Digo segunda vez, é preciso criar a pátria portuguesa do século XX. Digo terceira vez, é preciso criar a pátria portuguesa do século XX. Para criar a pátria portuguesa do século XX, não são necessárias fórmulas nem teorias. Existe apenas uma imposição urgente. Se sois homens, sede homens. Se sois mulheres, sede mulheres da vossa época. Vós, ó portugueses da minha geração, que como eu, não tendes culpa nenhuma de seres portugueses. Insultai o inimigo, Atirai-vos para a glória da aventura. tenda a arrogância dos chãos e dos completos. Fazei a apologia da força e da inteligência. Fazei despertar o cérebro espontaneamente genial da raça latina. Tentai vós mesmos o homem definitivo. Abandonai os políticos de todas as opiniões. O patriotismo condicional degenera e suja. O patriotismo desinteressado glorifica e lava. Fazei a apoteose dos vencedores, seja qual for o sentido. Basta que sejam vencedores. Ajudai a morrer os vencidos. Gritai nas razões das vossas existências que tendes direito a uma pátria civilizada. O povo completo será aquele que tiver reunido no seu máximo todas as qualidades e todos os defeitos. Coragem, portugueses, só vos faltam as qualidades. Com todo o prazer, o chamado professor Diamantino, António Gebial, e a sua filha Joana Rosa. E com muito orgulho, e estou muito feliz, porque a Joana Rosa, a sua filha, foi membro do Clube do Português. Foi uma aluna que entrou no clube desde o 7º ano até o 12º. Hoje é uma engenheira e está hoje presente e fez questão também de participar neste sarau como ex-aluna do clube. Muito boa noite. Eu vou, no papel de António Gebial, como a maioria sabem, retrata um professor que eu também sou e que com algumas palavras vos transmitirei, apenas pretendo também atestar o meu estado de alma. Poema de um homem só. Sós, irremediavelmente sós, como um astro perdido que arrefece, todos passam por nós e ninguém nos conhece. Os que passam e os que ficam, todos se desconhecem. Os astros nada explicam, arrefecem.
nesta envolvente solidão compacta, quer se grite ou não se grite, nenhum dar-se de outro se refrata, nenhum ser nós se transmite. Quem sente o meu sentimento sou eu só e mais ninguém. Quem sofre o meu sofrimento sou eu só e mais ninguém. Quem estremece este meu estremecimento sou eu só e mais ninguém. Dão-se os lábios, dão-se os braços, dão-se os olhos, dão-se os dedos, bocetas de mil segredos, dão-se empasmados compassos, dão-se as noites, dão-se os dias, dão-se aflitivas esmolas, abrem-se e dão-se as corolas breves das carnes macias, dão-se os nervos, dá-se a vida, dá-se o sangue gota a gota, como uma abraçada rota, dá-se tudo e nada fica. Mas este íntimo secreto, que no silêncio concreto, este arrefecer-se de dentro, num esgotamento completo, este ser-se sem disfarce, virgem de mal e de bem, este dar-se, este entregar-se, descobrir-se e explorar-se, é nosso, mais ninguém. Boa noite. Antes de mais, quero agradecer o convite da professora Marlene. É sempre muito bom voltar a casa. Vou declamar um poema de Fernando Pessoa que se chama Chove, há silêncio. Chove, há silêncio, porque a mesma chuva não faz ruído senão com sossego. Chove, o céu dorme. Quando a alma é viúva do que não sabe, o sentimento é cego. Chove, mas ser, quem sou, eu renego. Tão calma é a chuva que se solta no ar, nem parece de nuvens, que parece que não é chuva, mas um sussurrar, que de si mesmo ao sussurrar se esquece. Chove, nada apetece, não paira vento, não há céu que eu sinta. Chove longínquo e indistintamente, como uma coisa certa que nos minta, como um grande desejo que nos mente. Chove, nada em mim sente. Chegou o momento de Fernando Pessoa. Os alunos do 6º ano irão dramatizar, bailar as fadas de Fernando Pessoa. A seguir, também alunos do 6º ano irão fazer uma pequena dramatização da obra de Pedro Cerumeiro, o escritor que há muito pouco tempo esteve na nossa escola e assistiu. Felizmina, Carolina e João Pacolau. Esta atividade é coordenada pela professora Fátima. A fada das crianças, do seu longínquo reino cor-de-rosa, vem pela noite silenciosa. A fada das crianças vem luzindo, papoilas a coroa e cobrindo, seu corpo todo a torna misteriosa. À criança que dorme chega leve, e pondo na fronte uma mão de neve, os seus cabelos de ouro acaricia, e sonhos lindos como ninguém teve, a sentir a criança principia. E todos os brinquedos se transformam em coisas vivas e o cortejo formam, cavalos e soldados e bonecas, ursos e pretos que vêm e vão e tornam, e palhaços que tocam em rabecas. E há figuras pequenas e engraçadas que brincam e dão saltos e passadas. Mas vem a dia e leve e graciosa, pé de pé, volta ao melhor das fadas, ao seu longínquo reino cor-de-rosa.
Há muito tempo atrás, havia duas aldeias vizinhas que eram diferentes. Uma aldeia tinha flores, árvores e sombra fresca para dormir à tardinha. A outra era árida e seca, como um deserto, nem um carro fugia por perto. A separá-las havia apenas um ribeirinho. Era da largura de um fiozinho, mas ninguém o atravessava. É que os habitantes destas aldeias tinham tanto ódio e inveja uns dos outros, que quando se viam ou se cruzavam, viravam as costas e nem se cumprimentavam. Na aldeia do Céu Azul habitavam os Papoeto e, acima de tudo, pesavam a beleza da natureza. Não cortavam árvores e reciclavam tudo o que podiam. Apesar do pouco que tinham, eram felizes assim. Na aldeia cinzenta, onde os prédios e as fábricas se amontoavam como caixotes, moravam os cartoléquios, que se erguiam como o nascer do sol e trabalhavam até algo bocejar. Faziam, construíam, evoluíam e queriam sempre mais. Os Papoeto eram governados pelo rei Pardo, que tinha um filho chamado João Papelão. Era um menino tímido que usava na cabeça um caixote para ninguém ver a expressão. Os Cartoléquios eram governados pelo rei Canelavo, que tinha uma filha chamada Felizmina Cartolina. Era uma menina curiosa e irrequieta que tinha o cabelo cor de fogo. Certa tarde, a Felizmina Cartolina foi brincar para junto do tal ribeirinho. Levou um barquinho de papel, pô-lo na água e ficou a vê-lo flutuar. Como o vento soprava de norte e bem forte, o barquinho fugiu para a outra margem e foi parar às mãos do pequeno João, que aparecera vindo do nada. E ela, que ouvira coisas horríveis sobre os monstros do outro lado, ficou de veras assustada. Todavia, o menino pôs no barquinho, devolveu-o contra o vento, e a menina sentiu-se tão ridícula que atravessou o ribeirinho para o conhecer. És um menino, tu, como te chamas? João Papelão, filho do rei Pardo. Estás aqui sozinho, ninguém fica comigo. Basta-me avisar-me por ter este caixote na cabeça. E tu, queres ser minha amiga? O João foi tão frontal e sincero que a Felizmina não soube dizer que não. Brincaram até ao anoitecer. No dia seguinte, quando ambos acordaram na solidão dos seus palácios, apenas conseguiam pensar um no outro. Pensavam enquanto tomavam banho, enquanto comiam e bebiam, enquanto brincavam ou se vestiam, antes de adormecerem e enquanto sonhavam. Eu não me senti assim. Estarei apaixonado. É demasiado cedo. Ainda te faltam 10 anos. Não é uma conversa sobre a Pampina. Mais vida de escrever. É porque estás apaixonado. Sei lá, que cheio de máscaras. Acho que toda a parte. Acho que liberdade de alma cheia. Para a tua educação. Mandei no papel com este livro. Se ela disser sim, é que está. Se ela disser não, não está. Ao ler a notícia do ano, a Ivete Omelete ficou chocada. Do outro lado do ribeirinho, a Felizmina perguntou às amigas mais chegadas. Estarei apaixonada. Amiga, esse encontro é demais. Vai direto ao cá para mim, ele já nem sequer se lembra de ti. Mas também eu pertenço ao Dragapó. Mas que eu sei que tem óculos no colo. Por isso, mas é arrumar as pragas e viver contigo. O certo é que, durante o mês, o João e a Felizmina ficaram de castigo, mas ainda assim continuaram a encontrar-se para brincarem na apanha, à cabra cega, às corridas e tudo isto às escondidas. O João sentiu-se tão feliz que esqueceu a timidez, tirou o caixote e por fim revelou o rosto. Antes de te conhecer era tímido e tristão, mas agora tenho um sonho.
sinto-me capaz de conquistar o mundo inteiro. Ah, é? Eu é professor. Tu és o meu sonho. Somos namorados. Eu e Julieta deu-se o final mágico nesta historieta. O João e a Felizmina cresceram, casaram e desfilaram pela pequena ponte do Ribeirinho. Foi este grande amor que uniu os dois reinos. Viveram felizes e tiveram pequenos papelecos. Mesmo a terminar, vamos ouvir o coro infantil juvenil de Orem do seu maestro Paulo Honório. Muito boa noite a todos. Peço para agradecer o convite para estar aqui neste vosso espetáculo. Nós vamos interpretar 3 pequeníssimas peças. O convite foi feito há poucas semanas. Explicaram-nos que vinham falar sobre alguns autores específicos. Nós não tínhamos canção nenhuma, nenhum tema, nenhum deles. Acabámos por ensaiar há 2 semanas um tema de Fernando Pessoa. Eles só ensaiaram uma vez, vamos ver se ainda se lembram da letra. O tema, em termos de letra, como é o Fernando Pessoa, em termos de música, é uma música inédita. O poema é O Sino da Minha Aldeia. Vamos cantar agora um poema que é sobretudo cantado em brasileiro, mas que nós vamos cantar.
não com essa acentuação, como é óbvio, em português, que se chama Minha Canção. Vamos terminar com um poema de uma autora que daqui a pouco vem ao palco, da Carmen Zita Ferreira, Dois Dedos de Conversa. Quase o sol a pôr.
Reunida Academia de Música de Fátima. Como disse há pouco, todos os membros foram alunos do CEP. E depois, a professora Ana Aleixo, com a sua voz doce. E a seguir, o professor Júlio Rosa. Por
podem cantar comigo, faz favor. A canção que toda a gente conhece. Estrela d'Alva. A canção de embalar, José Afonso. Dorme, meu menino, a estrela d'alva já a procurei e não a vi. Se ela não vier de madrugada, outra que eu souber será para ti. Será para ti. Outra que eu souber na noite escura, sob o teu sorriso encantar, ouvirás cantando nas alturas trovas e cantigas de embalar. Novas e cantigas muito belas, afina a garganta
o pensamento. Por essa estrada, amigo, vem. Por essa estrada, amigo, vai. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. Em terras, em todas as fronteiras, seja bem-vindo quem vier por bem. Seja bem-vindo quem vier por bem. Se alguém houver que não queira, contigo também. Se alguém houver que não queira, tomo contigo também. E aqueles que ficaram em toda a parte, todo mundo tem. Em toda a parte, todo mundo tem. Em sonhos me visitaram. Traz outro amigo também. Em sonhos me visitaram. Traz outro amigo também. Estou aqui na fruta do professor Jorge, o João, que é sobrinho do Sr. Advogado, ex-aluno, o Sérgio, o Fausto, que é meu sobrinho profissional, o sobrinho de casamento até profissional também, o nosso amigo Miguel, também ex-aluno, este senhor aqui com ar assim com respeito, já o nome de Jorge Gonçalves, também foi ex-aluno, mas também é cristão. O ex-aluno, recentemente ainda ex-aluno, filho deste senhor aqui está também, que é o Pedro Gonçalves, que agora está em Lisboa, também vem cá estar. São todos os bonitos que se amam.
obrigada mais uma vez. E a terminar, umas palavras da escritora que fez questão de estar presente connosco. Carmen Zita Ferreira estava aqui em São Paulo. Porque já a conheço há alguns anos. Ela, ano passado, abraçou uma atividade do clube. Dramatizámos o Clube de Portuguesa de História, a sua obra O Bicho Sete Cabeças. E ela aceitou de imediato. Obrigada, Carmen, por estares connosco. Eu é que quero agradecer o convite formulado na pessoa da professora Marlene pelo Clube de Português e História e o Clube de Artes e Cultura do CEF. É um prazer estar aqui e principalmente foi um prazer ouvir os alunos e os professores que os acompanharam e que os ensinaram e que transformaram as palavras que sozinhas, separadas umas das outras, não parece que não valem nada, mas todas juntas têm muito poder. E uma vez que o mote do vosso sarau cultural era o poder das palavras, eu não queria de todo ocupar-me muito o vosso tempo e tudo o que eu posso dizer é pouco depois daquilo que nós estivemos a ouvir. Portanto, o que eu vos queria oferecer neste momento, que é o que eu posso oferecer, são as minhas palavras. Vou-vos ler, já para acabar, um poema que se chama Mar Distante, mas queria pedir a vossa colaboração, porque eu estou a sentir muito sozinha, apesar de estar aqui com os e queria-vos pedir que quando eu dissesse e o mar, vocês que tanto vivenciaram a palavra hoje, respondessem tão distante. Pode ser, está combinado? Pelo menos aqui as pessoas do clube. Posso contar convosco? Combinado. O poema fala de uma coisa que nos acontece a todos muitas vezes, que é estarmos a fazer coisas e a viver a nossa vida com um objetivo e às vezes aquilo que nós queremos é uma coisa que está muito longe. Nós vamos fazendo sempre com olhos no futuro. Então espero que gostem. Mar Distante. Trabalho a terra com mãos de pescador. Das ervas daninhas faço algas marinhas emaranhadas em rede ao meu redor que me impedem de semear para colher depois. E o mar tão distante. Trabalho a terra ao sabor das marés. De cada semente roubo o sabor a sal, diluindo-o na terra que debaixo de meus pés vai perdendo a fertilidade que se pensava universal. E o mar tão distante. Trabalho a terra com olhos postos na água, que longe transforma desejos em inevitável mágoa. Quando o trigo permite ter pão à mesa, mas os sonhos são matéria flutuante e o mar tão distante. Chamava ao palco o professor Bento. Depois, os alunos do clube vão oferecer, e já está na hora, de um chazinho, de um café e dos bolos. Vamos abrir depois o hall de entrada, onde os alunos têm, com todo o prazer, de vos oferecer um chá, um café e há aí muitos bolinhos. Então, muito boa noite e obrigado por terem vindo. Professor Bento. Muito boa noite, só de facto duas ou três palavras. Primeiro, agradecer estarem presentes. De facto, eu pessoalmente fiquei muito impressionado com a moldura humana que aqui está. É muito interessante, gratificante, de facto, termos momentos que levam a boçalidade do que é a nossa vida e o dia a dia. A professora Marlene, no convite que fez, dizia que não podemos, de facto, só pensar em questões financeiras e problemas do dia a dia. De facto,
o poder da palavra é algo para o bem, para o mal, mas fundamentalmente para o mal. É uma forma de expressão, é uma forma de dizermos o que nos vai na alma, é uma forma de chamarmos a atenção a todas as pessoas sobre até a situação do país, mas com o poder da palavra, com a liberdade que devemos dar a todos, e de facto assistimos aqui a reviver, enfim, a uma síntese do que foi a evolução da literatura, da poesia, falámos dos nossos grandes poetas portugueses, e de facto estou muito agradecido ao que o Clube Português fez, à vossa iniciativa. Marlene, sei que és uma das grandes paladinas deste clube, mas tenho que agradecer a todos, sem exceção, que participaram, à Carmesita, mas principalmente aos alunos, à Academia de Música de Orem, à Orquestra Típica, perdão, mas a todos que aqui estão presentes. Muito obrigado por terem vindo e obrigado mais uma vez. Obrigada a todos e trabalho a todos os professores, todos os meus colegas. Muito obrigada e vamos lá comer o bolinho do Dona Chazinho. Acho que esta foi uma atividade com êxito e foi um sucesso, foi conseguida. Conseguimos, à volta de um tema muito difícil, que é a poesia e que é a literatura, reunir um grupo muito grande de jovens, de pais, uns com mais apreço, outros com menos, mas é sempre um tema muito difícil e penso que foi um êxito e foi um sucesso, sem dúvida. Depois do primeiro sarau cultural em Fatimai, há 3 anos, este sem dúvida superou todas as expectativas. Envolveu também muito mais alunos, professores, a comunidade escolar esteve muito presente, os alunos do clube também gostaram do tema. O próprio poder da palavra foi um tema que eles gostaram, pesquisaram, os escritores, os autores. Eu penso que o poder da palavra é uma síntese apropriada para este espetáculo, desde o primeiro minuto até ao último segundo. O Clube Português está de parabéns, todos os intervenientes. Eu, ao interpretar o António Gedeão, e pensando no Rómulo de Carvalho, que era da área da física, de uma forma muito singela, pretendi só dizer qual é o papel do professor, por vezes está tão só e tão acompanhado. Gostei muito, estava bastante completo. Porquê é que é importante? É para isso mesmo, para não deixar esquecer. É bom fazer espetáculos deste tipo para manter sempre recordado estes assuntos que já pertenceram à história de Portugal. Foi um encontro de cultura numa terra estéril nesta área. Foi um momento muito interessante de poesia e de confraternização, de ligação também entre os pais e a escola, acompanhar os filhos, e uma oportunidade também para reviver os tempos em que passaram pela escola, que é o meu caso.
Florbela Espanca é assim um dramatismo bem português e de facto este poema é lindíssimo. Eu acho que esta iniciativa é fundamental numa escola, porque o poder da palavra vê-se precisamente nestes momentos em que a palavra é rainha e congrega toda a comunidade escolar. É fundamental numa escola. Acho que envolveu bastante trabalho por parte dos alunos e também dos professores que coordenaram toda a atividade, assim como também alguns convidados compareceram. Também achei muito interessante tudo. Foi bonito pela parte da mensagem que passaram, foi bonito. Sim, eu acho que já foi tudo dito, pronto, acho que também foi muito interessante e educativo. Foi para nós um prazer apresentar aqui pela primeira vez nesta festa do CEF e do Clube de Português. O espetáculo em geral foi bastante bom, porque penso que a língua portuguesa saiu bastante privilegiada. É muito bom, aliás, ver os miúdos já desde muito novos mostrarem gosto pela língua portuguesa, enfim, ver o interesse que têm pelos poetas portugueses. Ora, boa noite, Mariana. Boa noite. Então, o que é que achaste deste sarau? Gostei, foi muito interessante. Gostei particularmente das músicas. Achas então que a palavra ganhou outro poder com música, não é? Sendo a palavra musicada. Sim, ganhou. Como é que acha que correu o espetáculo? Eu achei que foi muito interessante porque foi uma das razões porque eu fiz que a minha filha viesse para o CEF, foi por ter atividades destas que enaltecem bastante as qualidades dos alunos e dos professores. Foi um espetáculo muito interessante, muito cultural e que faz com que os alunos tenham um espírito de grupo que faça que eles, para além de estudarem, sejam alguém muito importante e pensem que o futuro é mais do que realmente estudar e brincar. Eu achei que foi divertido, especialmente porque eu participei. Estava ao início um bocado nervosa porque é lógico, sempre que vamos ao palco ficamos um bocado nervosos. Mas até correu bem e acho que foi interessante. Eu gostei de estar no palco, mas também quando fui para o palco estava com medo, estava nervosa, mas quando estava no palco esqueci que toda a gente estava a olhar para mim e fiz aquilo que tinha a fazer, apesar de me ter esquecido de algumas coisas.